Inicialmente queremos mandar um abraço para os nossos irmãos Salles, e também o nosso irmão Carlos, Dr. Carlos, que são ouvintes assíduos, estão sempre dando retorno da audiência desta programação. Nesta semana que se inicia, estaremos aqui na Igreja Evangélica da Paz, fazendo uma semana de orações, intercedendo por vários irmãos que estão enfermos. E temos destacado, sugerido a epístola do apóstolo Pedro, a sua primeira epístola, que tem como tema exortar os crentes a permanecerem verdadeiros em todos os tipos de sofrimento e testificar a verdadeira graça de Deus. A palavra sofrimento, ela é repetida 16 vezes nestes 5 capítulos da epístola de 1 Pedro. E o capítulo 1 nos diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Chamo a atenção para esses 3 versículos. O verso 3, na parte A, Pedro está dando uma saudação aonde ele coloca: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é tanto o Pai quanto Deus de Jesus Cristo. Fica bem claro que ele não é Jesus Cristo. Nada é mais claro nas Escrituras do que o fato de que existem 3 pessoas separadas e distintas na divindade. E hoje, infelizmente, tem muitos grupos que se dizem evangélicos que estão entrando para o que chamamos unicismo. E isso é uma heresia, falando que Deus, Jesus Cristo, é tanto Pai, como Filho, como o Espírito Santo. Mas quero destacar a parte que Pedro fala que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. E a grande prova que Pedro coloca é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso tem uma cooperação com o ensino do apóstolo Pedro, aliás, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Pedro, ele dá essa parte de definição extremamente importante, porque temos um Salvador que se ofereceu por nós na cruz do Calvário, pagando o preço da nossa redenção,
Ao mesmo tempo, temos um Salvador que venceu a morte, e na sua ressurreição nós somos justificados pela fé. E interessante que Pedro utiliza essa expressão, nos gerou de novo, nascido de novo. O verbo que Pedro utiliza aqui no grego significa renovar. É usada somente 2 vezes e por Pedro, traduzido como gerou de novo. E Pedro repete isso neste capítulo 1, no seu verso 23, quando ele diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Vemos aqui 2 agentes que Pedro coloca, que são muito importantes neste novo nascimento. O Espírito Santo de Deus, que o próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos, sobre o nascer de novo, e também pela palavra de Deus, mas da incorruptível, de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Prezado ouvinte, você tem recebido este novo nascimento? Essa expressão o Senhor utilizou-se quando ele disse para Nicodemos, no capítulo 3 de João, Jesus respondeu e disse-lhe, no verso 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois, ele repetiu isso no verso 7, quando disse, não te maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Essa é a condição, ser criado a partir do céu. Literalmente significa que deve haver uma transformação vinda de Deus e uma renovação em justiça e verdadeira santidade para ser salvo. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 17 a 21. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ontem tivemos a oportunidade de apresentar 2 crianças. Os pais trouxeram para apresentar diante de Deus. É uma atitude louvável, que sempre estamos abertos para fazer esta apresentação e orar por este recém-nascido. Isso é um paralelo, uma ilustração também de quando uma pessoa ela aceita o convite do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela agora passa a ter essa nova experiência com Deus, passa a ter a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a agir na sua vida e ela vai experimentando algo novo. Então, é uma necessidade que a pessoa precisa passar por este processo que o apóstolo Paulo ele utilizava até
uma figura de uma mãe que estava para nascer o seu filho. Gálatas capítulo 4, verso 19, ele dizia: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Este novo nascimento é algo fundamental para que realmente a pessoa possa desenvolver um crescimento harmônico com a proposta da parte de Deus na sua vida. Infelizmente, nós precisamos estar alertados, porque às vezes, como diz Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Então, precisamos ter esse cuidado, pois que alguém nasce de novo é alertado a não construir de novo as coisas que já destruiu, para não se voltar de novo para o pecado. É isso que infelizmente acontece na vida de muitas pessoas. Paulo fala isso em Gálatas 4:9, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então é como Pedro diz: a porca lavada volta ao vômito antigo. Então precisamos agora não se prender novamente a um jugo desigual. Gálatas 5:1, Paulo diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Por isso, a importância desse novo nascimento, para não se envolver com as corrupções deste mundo, aonde Pedro também diz, em 2 Pedro capítulo 2, verso 20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E não podemos lançar de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Por isso, a grande responsabilidade deste novo nascimento ser algo real. Hebreus capítulo 6, verso 1 diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Precisamos deste novo nascimento para que realmente possamos estar servindo a Deus com o nosso coração realmente íntegro na presença do Senhor. Daí esta grande salvação pelo novo nascimento que o apóstolo Pedro faz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Para quê? Para uma viva esperança. Essa esperança é que nos dá
a certeza do presente e a certeza do nosso futuro. Como é bom estarmos em Cristo, vivermos para Cristo, termos essa condição de paz no nosso coração. Como disse Paulo em Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas isso só é possível quando estamos em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, que este novo nascimento seja realmente compreendido, seja feito através do Espírito Santo de Deus, que veio para gerar em nós o convencimento do pecado, do juízo, da justiça. Ó Deus, pela palavra que lemos na Bíblia Sagrada, uma semente incorruptível que provoca em nós a fé, uma fé que é dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, que sejam uma geração de pessoas nascidas do alto, nascidas do Espírito Santo de Deus, para que realmente possam dar frutos deste novo nascimento. Que as coisas antigas, os preconceitos, as tradições religiosas, as crendices, as superstições, tudo aquilo que o mundo pode prejudicar, sejam colocadas no fundo do mar, para que uma nova esperança, a viva esperança, como diz Pedro, possa estar na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a morte. É nessa esperança que caminhamos como peregrinos e forasteiros neste mundo. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos neste dia. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.